Amém, queridos, graça e paz, boa noite. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração é para Ele, por meio dEle, são todas, glória a Deus. Somos gratos ao nosso Deus por mais esse dia que Ele nos permite estarmos aqui para juntos agradecermos a Ele, exaltarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, Deus abençoe. Grato a Deus pelo casal pastoral e a confiança. E juntos vamos meditar em algo que o Senhor colocou aos nossos corações. Lá em 2 Reis capítulo 4, eu convido a igreja para juntos fazermos leitura desse texto, de 1 a 7, você que pode se colocar sobre os seus pés, vamos ler todos juntos. 2 Reis capítulo 4, verso 1, eu leio o primeiro e a igreja sucessivamente, como de costume, amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Vamos lá, igreja, verso 2 diz: Eliseu perguntou-lhe: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Verso 4, igreja. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Verso 6 diz: vamos todos juntos ler o 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e que o Senhor venha, ó Pai, continuar falando aos nossos corações. Nós apresentamos os nossos louvores ao Senhor, a nossa oferta de gratidão, mas te pedimos, ó Deus, permaneça nesse ambiente, permaneça, Senhor, abrindo os nossos corações, para entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, e edifica-nos nessa noite. Pelo poder da Tua palavra, nós somos gratos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém, queridos, glória a Deus. Esse texto é um texto conhecido de muitos, desde a minha infância, a gente vê muitas pregações a respeito desse texto de Reis, sobre a viúva, sobre a dificuldade que ela enfrentou. Mas nós vamos meditar um pouco mais nesse texto hoje. A Bíblia ela nos relata essa história como de uma viúva com seus 2 filhos. Seu marido havia falecido, deixado uma dívida, e então os credores vieram cobrar essa dívida. Eles queriam levar os seus 2 filhos como escravos, para que essa dívida fosse paga.
Talvez se nós estivéssemos nesse cenário, vivendo esse momento, nosso coração ficaria muito entristecido. Os nossos filhos são bênçãos que o Senhor nos entregou para cuidarmos. E não tem como a gente abrir mão dele. Não existe o ex-filho. Quando você gera um filho, ele é seu filho para sempre. Mas essa viúva se deparou a essa situação. E aí nós precisamos pensar primeiro, quem era o esposo dessa viúva? Quem era esse esposo falecido? Segundo a Bíblia, lá em 1 Reis, fala sobre o nome desse homem. Seu nome era Obadias. Ele era mordomo do rei Acabe. E ele, em meio àquele momento impetuoso, onde Jezabel queria acabar com a vida dos profetas, queria matar os profetas, Obadias foi quem escondeu os 100 profetas em algumas covas e os sustentaram com pão e água. E por causa disso, ele se endividou. A Bíblia nos conta também que no versículo 1, essa mulher, certo dia foi falar com Eliseu. E talvez, pensando que havia uma propriedade por ser esposa de alguém que serviu aos profetas, ela chegou e falou para Eliseu, como nós lemos no verso 1, explicando a situação em que ela se encontrava. Eliseu então perguntou como podia ajudá-la. O que ele tinha em casa? Ele perguntou para ela: o que você tem em casa, mulher? E eu queria que você nesse momento olhasse para o seu irmão do seu lado, dá uma olhadinha para ele, repita assim comigo: o que eu tenho pode até ser pouco, mas é a medida certa que Deus precisa. Quando nós olhamos o texto, lá no verso 2, ela diz lá que ela não tem nada além de uma vasilha de azeite. Talvez poderia não ter o arroz, o feijão, os ovos, não poderia ter a carne, não poderia ter a farinha, mas ela tinha uma porção de azeite. Por isso que eu digo que o que eu tenho hoje pode até ser pouco, mas é a medida certa que o Senhor quer, que o Senhor precisa para realizar um milagre através da minha vida e através da sua vida, amém? Você pode glorificar ao Senhor nessa noite? Sabe, queridos, nessa noite nós iremos abordar alguns pontos dessa história e como podemos aplicar essa experiência em nossas vidas. Não é diferente. As mesmas situações que ela vivenciou lá atrás pode acontecer com cada um de nós, com aspectos diferentes, com situações diferentes, com formas diferentes, mas quem provê é o mesmo de antes e o mesmo de agora. O primeiro ponto que nós vamos observar é que nós percebemos que a viúva havia uma necessidade. Era muito comum naquela época, as dívidas ficavam para a esposa resolver, para a família resolver. Hoje tudo se prescreve com o tempo, mas antigamente não era assim. E o que nós percebemos, que ela estava ali endividada, correndo esse risco de perder os seus filhos, que são esses bens preciosos que o Senhor nos deu. Provavelmente preocupada, pensativa em buscar uma solução. Queridos, quantas vezes nós temos alguns problemas e nós ficamos martelando a nossa cabeça, como eu vou conseguir solucionar isso? Talvez o seu psicológico estava abalado. Essa mulher vivia um momento de luto, essa mulher vivia um momento de tristeza profunda, e mesmo assim as pessoas viam e importunavam ela com essa cobrança.
Percebemos no texto também que havia ali uma escassez de alimento, pois o texto no verso 2 diz: tua serva não tem nada além de que uma vasilha de azeite. Percebemos dentro desse texto também o desespero dela. Sabe, queridos, ninguém procura ajuda à toa, ninguém lança um grito de socorro em meio a águas tranquilas. Em momentos de tranquilidade, a maioria das pessoas não buscam ajuda, porque está tudo bem. Mas nas situações extremas e adversas, até aqueles que às vezes se esquecem do Senhor, voltam a clamar por Ele. Sabe, e o que nesse ponto me chama muita atenção é a atitude que essa mulher toma. Sabe, ela poderia ficar chorando em casa, ela poderia ficar reclamando da vida, ela poderia deixar os credores levar os seus filhos, poderia recorrer a vários caminhos tortuosos para levantar esse recurso e resolver, mas ela toma uma atitude, ela teve uma atitude de primeiro buscar ajuda, e não foi com qualquer pessoa, ela buscou ajuda com o representante de Deus sobre a terra, ela buscou ajuda com o profeta Eliseu. Quem anda com Deus, querido, se torna referencial para que pessoas vejam o agir de Deus através da sua vida. É por isso que nós precisamos o tempo todo andar com o Senhor, porque as pessoas olham em nós o referencial de Deus, elas querem ver Cristo em nós. É necessário que tenhamos atitude de gritar por socorro quando tudo não vai bem. Não sei se vocês já passaram por situações onde tudo não ia bem, e a nossa voz embarga, a gente olha para um lado para o outro e não vê uma solução, uma saída, mas de repente o Senhor nos traz a memória. A gente precisa pedir por socorro, precisamos clamar ao Senhor. Sabe, igreja, o Senhor instituiu você, instituiu a Igreja Batista Betânia, para ajudarmos uns aos outros, para socorrermos uns aos outros, para estarmos prontos e preparados para a boa obra, que não é só no templo, nas quatro paredes, mas é lá fora, é no cuidado, é no tratar. Nós estamos falando no domingo, nos 43 anos, sobre a quantidade imensa de pessoas que têm com formações, pessoas que trabalham na área de saúde, pessoas que trabalham na área jurídica, e vira e mexe o Senhor tem colocado essas pessoas para abençoar os irmãos dessa casa, e não é diferente, é a missão da igreja. Quem anda com o Senhor se torna referencial. Basta termos atitude e clamar por socorro. Sabe, queridos, Eliseu pergunta a ela o que ela tem em casa, e vemos que ela só tem um pouco de azeite. Sabe o que a gente percebe? É que ela ainda tinha algo em casa, por mais que seja pouco, e é o pouco que o Senhor quer multiplicar, é o pouco que o Senhor quer realizar grandes coisas. Não tem como o Senhor multiplicar o zero. O primeiro ponto é a nossa adoração. Quando o Senhor, se a gente não tem algo a mais para oferecer, no mínimo a nossa adoração precisa ser direcionada ao Senhor. Queridos, e no segundo ponto, eu estava analisando e percebemos, como lemos ali no texto a partir do verso 3, o início do milagre. Veja bem, Eliseu pede para ela pedir as vasilhas emprestadas aos vizinhos. E ele não disse, pega 2, 3, 4 vasilhas, não, ele fala, peça muitas vasilhas. Essa mulher e seus filhos saíram de casa, em casa pedindo essas vasilhas emprestadas.
Talvez as pessoas, sem entender o porquê, o que estava acontecendo, olhavam para eles e até pensavam: essa mulher, será que ela enlouqueceu? Para que ela quer esse mundo velho de vasilha? O que ela quer com tantas vasilhas? O caminho de milagre, o caminho do milagre inicia quando depositamos a nossa fé em Deus, que tudo vai dar certo. Não foi a palavra de um homem, só a palavra de um homem que fez essa mulher se mover. Foi a fé em Deus, usado por aquele homem, que a fez se mover para que o milagre acontecesse. O caminho do milagre inicia quando nós depositamos a nossa fé. Quem sabe essa mulher, motivada pela esperança que tudo iria dar certo, começou sem medir esforços a fazer aquilo que o profeta lhe direcionou. Dentro desse texto, queridos, nós vemos um ponto muito importante, que foi o direcionamento de Eliseu. Quando nós lemos lá no verso 4, que diz assim: depois entrem em casa com seus filhos e fechem a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separar o que vocês for enchendo. Ele diz: entra, volte à sua casa, entre à sua casa, derrame aquele azeite sobre a vasilha. Nós percebemos que esse ato é um ato de ação. O profeta diz: entre em sua casa. E ele não disse para ela entrar sozinha. Ela disse: entre você e seus filhos. Foi em família. O milagre era para toda a família. E o direcionamento era para pegar aquele pouco de azeite que ela tinha em seu pote, e começasse a despejar sobre as outras vasilhas. Percebe, queridos, o que o Senhor fez, o que Deus fez naquele momento? Do pouco de azeite que ela tinha em seu pote, começa a despejar sobre as outras vasilhas. Do pouco que o Senhor vê que nós temos, Ele começa a gerar muito em nossas vidas. Às vezes nós queremos ser tão autossuficientes, queridos, que esquecemos que quem gera a provisão é o Senhor. Essa mulher começa a encher as vasilhas, e a Bíblia nos relata que a Bíblia não nos relata a quantidade, mas pense comigo, tenho certeza que não eram poucas vasilhas. Poderia ser 10, 20, 50, 100, 500. E ele dá direção: se deu para ela pagar a dívida e viver do resto. Se você hoje, pensa comigo, se você hoje saísse, estivesse vivendo algo semelhante, saísse pelas ruas do Anjo da Guarda, pedindo a vizinhança, algumas refratárias, eu tenho certeza que as tapuéis não iam entregar, né? Não ia emprestar, mas aquela lá do 1,99, meu irmão, tu ia chegar com várias sacolas cheias. Muita gente iria te emprestar a refratária. Mas nós podemos perceber que o milagre dessa proporção, com certeza, ela teria muitas vasilhas. Pode ser que seja mais ou menos 500 mil vasilhas. O mais importante dessa lição, queridos, que nós temos que avaliar e analisar o tempo todo, é a confiança que ela depositou em Deus, que essa viúva teve em Deus, e em seguida a abastança que Deus derramou sobre a vida deles. Como família, o Senhor derramou algo tremendo. Quando nós olhamos ali no texto, a gente percebe que toda provisão ela tem um destino. Ela não vem simplesmente para suprir só aquilo, só aquele momento. Às vezes pensamos que o Senhor multiplicou esse azeite por que então Ele não continuou a jorrar o tempo todo esse azeite, como se fosse uma fonte de renda permanente para aquela família?
Ou porque eles não iam lá e vendiam os azeites enquanto estava jorrando? E comprava mais vasilhas e vendia mais. Nessa hora as mentes empreendedoras viajam, né? Quem de nós não gostaríamos de ter essa fonte dia e noite jorrando dentro da nossa casa, gerando nosso sustento? Mas o agir de Deus nessa história mostra a todos nós o quanto Deus é fiel com quem é fiel. Nós olhamos lá atrás a história, quando falamos sobre o esposo dela. Ele se moveu, ele se doou em prol de ajudar os profetas. E nada daquilo que nós fazemos nessa face da terra se passa desapercebido do olhar de Deus. Eu ouvi uma frase esses dias, e depois eu parei para refletir e falei assim, eu vi um pessoal de mídia falando sobre voluntariado. E aí eles pegaram e falaram assim: Deus não quer voluntários, porque Ele não deve nada a ninguém. Você não está fazendo nada de graça. O Senhor está sempre provendo na sua vida. E por isso nós derramamos e abençoamos a casa do Senhor. Por isso nós derramamos e abençoamos a obra do Senhor. O semear, queridos, é nosso. O semear é responsabilidade minha e sua. Todos os dias nós precisamos semear, para quando chegar o dia, nós temos o que colher. O Senhor não nos desampara, o Senhor não desampara os seus. E no verso 6 eu convido toda a igreja para juntos lermos. Vamos lá. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Querida, toda provisão ela é temporária. Ela tem um início, mas ela tem um fim. Por isso que ela parou de correr. Quando não tem mais onde eles colocarem o azeite parou de jorrar. Quando não tem mais aonde a gente estocar tantas bênçãos que o Senhor vai nos entregar em 2024, vai fazer uma pausazinha, tá, queridos? Então tu abraça tudo que Deus te der nesse próximo ano, amém? Então o azeite parou de correr. Com certeza podemos imaginar que seus corações estavam maravilhados. No lugar de tristeza, a alegria, porque a provisão de Deus chegou àquela casa. Maravilhados com o milagre que Deus tinha feito naquela casa, pensando o que iria fazer com tantos azeites nas vasilhas. Olha, queridos, essa experiência foi contada às próximas gerações que vieram após eles, para a edificação de muitos, e até nos dias de hoje, para a nossa edificação. Nós podemos perceber que em todas as coisas o Senhor está presente. Em tudo podemos ver que o Senhor nos dá na medida certa, Ele provê no tempo certo, na proporção certa. Em Êxodo 13, Deus dá uma ordem ao povo para que não guardasse o maná. Ele entregaria diariamente na medida certa, na proporção exata para cada dia. E isso nos mostra que precisamos depender mais do Senhor, amém? Quando nós olhamos o quarto ponto dentro desse texto, a gente percebe que ela veio e contou tudo ao homem de Deus. No verso 7, diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
ela retornou ao início, queridos. Ela voltou ao início de tudo e testemunhou os feitos do Senhor ao homem de Deus. E ele, com sabedoria, olha bem aí a chave, com sabedoria, direcionou ela a vender, se livrando assim de suas dívidas, da sua humilhação, da sua dor, e ainda viveriam do que ainda haveria de sobrar. A Bíblia não relata a quantidade que sobrou, mas nós cremos que é bastante, né? Mas nos aponta o quanto o azeite ele vem sobre as nossas vidas. As nossas vidas recebem de Deus provisão. Quando ele vem, ele traz para nossas vidas os milagres. Quando o azeite de Deus é gerado nas nossas vasilhas, nós vemos as soluções de problemas e causas impossíveis se solucionarem. Vem para nós o cuidado de Deus em todo o tempo. Amém? Queridos, antes dessa decisão importante, antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida, ore ao Senhor, consulte o Senhor e converse com o seu pastor também. As experiências somam na nossa trajetória. Temos muito a ouvir e aprender com as nossas lideranças, que assim foram instituídas por Deus. Esteja aberto a viver o milagre do Senhor todos os dias da sua vida. Abra mão do controle. Ei, querido, abra mão do controle. Deixa o Senhor controlar a sua vida, deixa o Senhor direcionar a sua vida. E quando o milagre vier, seja grato. Seja grato, com o coração alegre. E testemunhe para que o nome do Senhor seja glorificado e os seus irmãos em Cristo edificados pelo que o Senhor tem feito por você. Às vezes o Senhor entrega uma bênção tão grande nas nossas vidas e nós ficamos caladinhos guardando. Se você não quer vir até o templo, pelo menos use as suas redes sociais e diga o que o Senhor tem feito na sua vida. Lance a semente com amor, não com tristeza, mas com alegria. Essa semana nós tivemos a nossa primeira reunião de liderança da Jubab, né, Aurélio? Para 2024. E o Senhor multiplicou os povos. E lá nós estávamos falando sobre esse direcionamento. Tudo que o Senhor nos confia, queridos. Os nossos bens, as nossas finanças, o nosso serviço cristão. Era para nós servirmos a nossa igreja. É para servirmos a obra do Senhor. É para servirmos nossos irmãos. É para servirmos a nossa casa, a nossa família. Para sermos fiéis à missão que Ele nos confiou. Nós precisamos lançar sempre a semente com amor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Nesse momento eu gostaria de convidar a igreja para juntos fazermos uma oração. Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Independente das situações, independente da falta de saída, da falta de solução para os problemas adversos. Ao longo da semana eu ouvi várias histórias, várias pessoas com vários dilemas, questão de enfermidade. Eu vi uma irmã hoje, muito me entristeci, em saber como tem sido a jornada dela esses dias. Mas o Senhor, em todo o tempo, está ao redor dela, está ao lado dela, segurando na mão dela. E vai passar, amém? Essas lutas não vai nos consumir, vai passar. Vamos orar ao Senhor. Se você tem algo para apresentar
aos pés do Senhor nessa noite. Lance para Ele as suas aflições, as suas angústias. Lance para Ele tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te afligido. E o Senhor, em tempos hábil, em tempo certo, entrará com a providência. Senhor Deus, Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos direcionamentos, ó Pai. Obrigado, Deus, cada dia mais e mais o aprendizado que o Senhor tem trazido a nós e a toda a igreja. Pelo crescimento, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, ó Pai, pelas lutas, pelas vitórias. Obrigado, ó Deus, pelos dias bons e os dias maus. Porque nós sabemos que em todo tempo o Senhor está conosco, segurando em nossas mãos. O Senhor não nos desampara, não nos abandona. E o nosso coração está voltado ao Senhor, ó Deus, crendo e depositando a nossa fé e a nossa esperança que o Senhor há de prover, ó Pai. Haja o que houver ao longo da nossa jornada, o Senhor continuará provendo, porque a igreja é do Senhor, esse povo é do Senhor, e o Senhor não há de desamparar nenhum de nós. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, se há alguma causa, ó Deus, que necessita, ó Pai, de algo impossível para ser solucionado, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus de todas as causas, que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Entra com providência, ó Deus. Se for motivo de enfermidade, ó Pai, traz a cura, se assim for, ó Deus, a tua vontade. Mas se for para crescimento, se for para fortalecimento, ó Deus, espiritual de cada um, se for para amadurecimento, ó Pai, como cristão, que o Senhor continue sustentando, ó Pai, a cada um de nós, até que tudo se vá, até que vençamos, ó Pai, essas dificuldades, ó Deus. Ó Deus, se há algum irmão, ó Deus, que está nos acompanhando, precisando, ó Pai, de uma porta de emprego, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, abrir as portas do céu, trazer a provisão em momento certo, ó Deus, porque o Senhor, em Ti nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, e por isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, e a igreja diz, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite.